Parque Estadual de Canudos, da Universidade do Estado da Bahia. Muito bem cuidado, vale a pena visitar. Faz parte da nossa história. Antônio Conselheiro, ele sempre foi pintado, né? A história assim contou de forma errada. Ele era um louco fanático. E parece que de louco ele não tinha nada. Era advogado, professor de matemática, comerciante e falava vários idiomas. E resolveu sair pelo interior do sertão. Fundou a cidade de Belo Monte. Depois da guerra, o exército, como vitorioso, mudou o nome para Canudos. Em 1893, em pleno sertão da Bahia, Belo Monte era uma cidade autossustentável, tanto que em pouco tempo chegou a ter 25 mil habitantes. Belo Monte chegou a exportar pele de cabra para os Estados Unidos. Dentro da Caatinga, onde foi um cenário de guerra de Canudos. Aqui no alto, acampamentos militares ativos até junho, outubro de 1897. Aqui é o acampamento, onde ficava o acampamento do Exército Brasileiro. Agora foi uma guerra perversa, foi uma guerra covarde, porque o exército naquela época usou armas pesadíssimas contra uma população que só tinha faca, facões e a vegetação, né, da região. Isso aqui é mais um painel de vidro, né, em homenagem às pessoas que lutaram ou foram vítimas dessa matança. Então esse sucesso de Belo Monte, dessa cidade fundada por Antônio Conselheiro, incomodou o sistema religioso, o sistema dos latifundiários, dos coronéis e o sistema do Estado, a República, porque o Antônio Conselheiro falava: não é lícito, não é correto pagar imposto para a República. Imposto que a coroa, o imperador, não cobrava. A República tinha sido proclamada há pouco tempo, inclusive a nossa República foi um golpe de Estado, foi um golpe, não houve participação popular. Então a República começou a cobrar imposto e o Antônio Conselheiro começou a falar, a criticar, a se posicionar contra esses impostos. E o interessante que os impostos do tempo de Antônio Conselheiro até os nossos dias só aumentaram, né? Tanto que se fala que o brasileiro trabalha 5 meses para pagar imposto e trabalha mais 5 para comprar aquilo que o Estado não devolve, como segurança, educação, saúde e por aí vai. Como se iniciou a guerra? A guerra se iniciou porque o Antônio Conselheiro comprou uma madeira em Juazeiro, que fica às margens do Rio São Francisco, e agendou com o comerciante a entrega dessa madeira. Venceu o prazo para ser entregue, o comerciante disse que não ia entregar a madeira. Antônio Conselheiro mandou um recado dizendo que iria buscar. Esse comerciante espalhou uma fake news na cidade, chegou até o juiz entrou em contato com o governador e o governador mandou tropas para a região e assim se deu o primeiro combate. Roteiro das Marias, né? Porque nesse combate muitas mulheres, senhoras, tiveram que ficar na linha de frente para defender o que era seu, de sua família, diante de um exército fortemente armado. Hospital de sangue, provavelmente era um hospital militar.
Aqui é o pé de favela, onde deu o nome, a origem, às moradias chamadas favelas aqui no Brasil. Ela é uma planta até bonita, ela cresce bastante, ela dá uma boa sombra. Só que ela é tipo uma, que nós conhecemos aqui, cansanção, né? Se você pegar nela, ela coça, irrita a pele. E o interessante é que os soldados que estiveram aqui lutando em Canudos, o governo da época, o governo republicano, prometeu dar moradia a todos os soldados vencedores, só que não cumpriu. E lá no rio, perto do porto, tinham umas madeiras e umas caixas. Aí alguém falou: vamos pegar aquela madeira ali, fazer nosso barraco e vamos fazer esse morro, que parece um morro que tem em Canudos, onde tinha essa vegetação, favela. Aí assim nasceu as favelas aqui no Brasil. Consequência de um ato injusto do exército brasileiro, né, que na verdade não foi uma guerra de Canudos, foi um massacre, onde uma população em torno de 20 ou 25 mil habitantes, entre mulheres, crianças e idosos, foram dizimados. Então, não foi uma guerra, é chamada Guerra de Canudos, mas na verdade foi um massacre. Tanto que o grande escritor, engenheiro militar, também me parece jornalista, Euclides da Cunha, o livro dele, Os Sertões, nessa região, porque ele cobriu essa matança que foi ocorrida nesse cenário. Então, onde estão essas águas, hoje, desse açude, era a antiga cidade, né? Que coincidentemente, na década de 60, 1960, o governo aqui fez esse açude, dizendo que era para levar água para a cidade aqui vizinha e também para Nova Canudos. Mas dizem que o pessoal da Nova Canudos nunca recebeu a água desse açude. Alguém comentou que foi mais assim um motivo de estar encobrindo assim a história, né, trágica que aconteceu aqui. Então essa região aqui é uma região de conflitos, é chamado teatro de guerra, né? Aqui em torno da população de Canudos foram de 20 a 25 mil pessoas que foram mortas. E diante da força do governo, o exército brasileiro da época, foram em torno de 5 a 6 mil soldados. O açude aqui em Canudos, na Cidade Velha, está baixo. E ali a gente vê algumas ruínas, né? Num tempo que ela foi totalmente destruída, todas as casas, prédios, igreja, pela a matadeira que ficava aqui no alto, né? No monte chamado Favelas, e vê a destruição. E conta a história que o Estado veio, como já falei, tentou 3, 4 vezes destruir Canudos. A primeira fracassou, a segunda fracassou, a terceira, e na quarta disse que esse aqui foi o ponto-chave. Onde está aquelas águas era a cidade de Canudos. E aqui foi instalado um grande canhão possante chamado de matadeira, e realmente era uma matadeira. E aí destruiu praticamente toda a cidade. Nós estamos aqui no alto da favela, nesse ponto aqui. Embaixo, hoje é um açude, né? Naquele tempo não tinha, era simplesmente um riacho. Aquele açude lá. Então, esse aqui é todo o cenário do parque, né?
o Alto da Favela. O Alto da Favela. Então, como eu falei, houve 4 batalhas, 4 ataques ao vilarejo ou à cidade de Canudos, ou de Belo Montes, como era conhecida até então. Desses quatro ataques, 3 sob o comando de Antônio Conselheiro, as forças militares, o exército, foram repelidos, foram expulsos da região. Já na quarta batalha, no quarto ataque, o Antônio Conselheiro morreu dias antes dessa última batalha, né? Alguns falam que ele morreu de infecção intestinal, mas ele já não estava mais no comando quando houve esse ataque final. Provavelmente ele mostrou ser um estrategista. Se ele tivesse à frente, talvez seria mais uma derrota, né? Assim, para o exército brasileiro da nova ou velha república.